A Before, ela tem como propósito construir o mercado de acesso brasileiro e conseguir fazer essa conexão entre as empresas, né, as PMEs, que deem esse passo para a governança, que cumpram ali os pré-requisitos e obrigações para se tornar uma companhia de capital aberto dentro de uma realidade, né, do estágio delas, né, do patamar de faturamento, com custos para listar e abrir capital que sejam factíveis e caibam nessa realidade. Na outra ponta, tendo investidores que tenham ali seus direitos enquanto minoritários mínimos preservados, acesso à informação, essa coisa da transparência informacional. Então, a gente veio trabalhando e inovando em termos de regulação para buscar esse equilíbrio e criar essas oportunidades para esses públicos. E o resultado disso, como você abriu muito bem, é impacto econômico, porque se você consegue fazer com que a pequena e média empresa tenha outras alternativas para financiar seu crescimento para além, né, dos financiamentos em bancos e em outras linhas, né? O mercado de crédito no Brasil tem se desenvolvido, a gente consegue promover o crescimento de mais companhias, gerar mais emprego e mais crescimento da economia brasileira, né? Você já parou para pensar que dentro do seu celular existe mais tecnologia do que no foguete que mandou o primeiro ser humano para o espaço? A tecnologia funciona assim. Ela pega uma coisa que funcionou por um tempo e com uma visão de futuro e com empreendedores dispostos a transformar essa visão em realidade, ela navega pelas incertezas até se transformar num novo normal. Quando a gente pensa no mercado de ações, a gente também está diante desse novo normal. Ou seja, saindo de um formato onde somente as empresas grandes viam as suas ações negociadas em bolsa para um novo normal, que com diversas inovações regulatórias agora permite que ações de pequenas e médias empresas também façam parte disso. E a empreendedora que está pilotando esse foguete é a Patrícia Stiller, CEO e cofundadora da Before, que é o único mercado, além da B3, que é autorizado pela CVM, a negociar ações no Brasil, e permite que essas pequenas e médias empresas alcancem esse sonho do IPO. Construída com tecnologia blockchain, a Before veio para turbinar esse chamado mercado de acesso, com 3 claros beneficiários. Primeiro, as pequenas e médias empresas, que agora contam com uma nova fonte de financiamento. 2, os investidores, com visão de longo prazo e que buscam diversificação de carteira. E 3, o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Portanto, apertem os cintos. Patrícia, muito obrigado por você estar aqui hoje. Muito bom, não poderia ser uma intro mais instigante. Honrada. Prazer é todo meu. Que legal. Pequenas e médias empresas, então, constituem a maior parte dos empregos gerados no Brasil, correspondem a uma parte significativa do nosso PIB, sem dúvida. Tem um potencial enorme. Por que você não começa, por favor, dando esse panorama sobre as PMEs, para daí a gente entrar especificamente no o que a Before veio resolver aí? A questão do gap, de funding, e necessidade de financiamento para esse segmento é um problema global. Se a gente olha, se tem dados de 5,2 trilhões de dólares ao ano, de gap, ou seja, o que não é atendido para esse segmento, e 20% disso é Latam, e o Brasil é muito relevante em Latam. Se a gente parar para ver, a gente tem um Brasil como um país com dimensões continentais. Hoje, se a gente olhar empresas, mas unindo micro também, que não é o foco aqui nesse segmento, mas entre 21 e 22 milhões de negócios no Brasil. Óbvio que tem muito MEI, teve todo um estímulo do governo nesse sentido, mas se a gente olha para pequenas e médias empresas ali entre 10 e 300 milhões de reais de faturamento do ano, que é muito o foco da Before, a gente está falando de 350 a 400 mil negócios. Vai ser, claro, um subconjunto bem menor, daquelas empresas que querem dar um passo de governança e têm uma maturidade gerencial para construir esse caminho, pensar em listagem, mas a gente tem aí, eu diria que um oceano de possibilidades, e a gente precisa de formação de base de mais empresas para trazer mais listagens no Brasil, Renato?
Você tem uma dimensão de quais regiões do Brasil essas empresas estão localizadas? A maior parte no eixo sudeste ou elas estão pulverizadas pelo Brasil? Olha, eu acho que tem de tudo. Hoje, por exemplo, o Rodrigo Fisman, que é cofundador da Bifor, está em Campo Grande, né? Vendo muita coisa em alguns setores mais fortes lá. Então, eu acho que a gente tem muitas conversas com empresários no Sul, naturalmente o Sudeste é muito forte, interior de São Paulo. A questão é que, assim, para além das empresas que acessam, de fato, a Faria Lima aqui em São Paulo, né, eu acho que a gente tem um Brasil muito grande que, às vezes, fica fora do radar dos investidores, porque são muitas oportunidades de investimento em estágios de maturidade das companhias. Elas ainda não chegaram, né, na maturidade, num estágio mais consolidado, e alguns desses negócios às vezes viram objeto de investimento de investidores estratégicos ou um grande alocador que vai ter um acesso a um setor específico. A Bifor, ela tem como propósito construir o mercado de acesso brasileiro e conseguir fazer essa conexão entre as empresas, né, as PMEs, que deem esse passo para a governança, que cumpram ali os pré-requisitos e obrigações para se tornar uma companhia de capital aberto dentro de uma realidade, né, do estágio delas, né, do patamar de faturamento, com custos para listar e abrir capital que sejam factíveis e caibam nessa realidade. Na outra ponta, tendo investidores que tenham ali seus direitos enquanto minoritários mínimos preservados, acesso à informação, essa coisa da transparência informacional. Então, a gente veio trabalhando e inovando em termos de regulação para buscar esse equilíbrio e criar essas oportunidades para esses públicos. E o resultado disso, como você abriu muito bem, é impacto econômico, porque se você consegue fazer com que a pequena e média empresa tenha outras alternativas para financiar seu crescimento para além, né, dos financiamentos em bancos e em outras linhas, né? O mercado de crédito no Brasil tem se desenvolvido, a gente consegue promover o crescimento de mais companhias, gerar mais emprego e mais crescimento da economia brasileira, né? Fenomenal. É isso Não, esse número que você mencionou, ele é realmente estarrecedor, 5 trilhões e pouco. Não sei se a gente está falando da mesma fonte, eu vi, parece que é do Fórum Econômico Mundial esse número. Isso. E eu vi nesse mesmo relatório, eu vi lá, no caso acho do que Brasil. foi um report da McKinsey também. Da McKinsey. Que eu vi que as pequenas e médias empresas, no caso do Brasil, elas empregam 80% das pessoas? 70% a 80% Eu já vi das pessoas? estatísticas diferentes, eu já vi de 60% a 80%. Mas é muita Ainda coisa. assim é muito relevante, 1/3 do PIB. E 1/3 do PIB. É isso. 1/3 do PIB. É isso. Puxa vida. E é interessante você falar, porque, de fato, o mercado B3, mercado de grandes empresas, está falando de market caps muito grandes, que são inacessíveis para essa empresa, e tem esse ato mesmo grande. E então, a minha próxima pergunta seria sobre quais são as dificuldades, então, históricas que impediam ou que dificultavam essas PMEs de acessar o mercado de bolsa clássico, assim, né? É o custo da listagem, é o nível de governança que é exigido, é algum tipo de falta de cobertura de analistas. O que, na sua visão, dificultava a entrada dessas PMEs no mercado de bolsa? Esses pontos que você mencionou todos, nunca um motivo só, é sempre uma combinação de vetores, né? E todos esses motivos que você mencionou são desafios, eu diria, em cada etapa da jornada, né? Eu só vou dar um passo para trás, porque você falou do hiato, e essa palavra hiato é muito relevante, porque de um lado você tem um mundo de startups, early stage, que são aquelas menores, e em 2017, o regulador brasileiro lançou a resolução ali para crowdfunding. De lá para cá, mais de 60 plataformas se credenciaram, né, e trouxeram uma série de ofertas, mas muito de empresas que hoje essa norma traz até 40 milhões de faturamento, né? E em emissões de até 15 milhões de reais, na oferta de até 15 milhões de reais, e pega muito as empresas menores, né? Na outra ponta, a gente tem a centenária B3, né? Então, no meio do caminho, era esse gap, e a gente vem enxergando essas dores desde
dos tempos de XP, porque Rodrigo, Fishman e eu, ambos cofundadores da Before, tivemos essa visão de Brasil que eu mencionei, né, para além da Faria Lima, porque a gente rodou o Brasil inteiro enquanto sócios no XP, tocando áreas muito ligadas a fundos exclusivos, wealth, então a gente tinha muito contato com a ponta. E os grandes investidores, no final do dia, eram empresários regionais, e a gente viu muito negócio bacana fora do eixo Rio-São Paulo. Tá? Então, isso motivou muito a gente para a urgência de desenvolver o que a gente veio a fazer mais tarde. E voltando para a tua pergunta, olhando pelo lado da infraestrutura de mercado, né, se a gente olha lá para trás, no início do ano 2000, quando surgiu lá fora a AIM, que é o mercado de acesso da London Stock Exchange, e surgiu a TSX Ventures, que é o mercado de acesso da TSX, o grupo TMX lá no Canadá. Olhando para uma realidade do Brasil, a gente tinha, na época, algo como entre 500 e 700 mil CPFs na Bolsa. Eu acho que até menos, se bobear, no início dos anos 2000, porque esse número que eu estou falando é lá de 2008. Eu lembro desse... Você estava por lá. Eu tava por aí. Você estava por lá. Estava orbitando ali. É isso aí. E isso foi mais para 2008. Então, se você pensa em 2000, o mercado ainda mais institucional, muita presença de estrangeiro. E hoje a gente está falando de mais de 5 milhões, né? Então, era outra realidade de acesso, outra realidade de Brasil. Se você olha para a empresa, tinha um desafio fundamentalmente regulatório, porque como que você vai listar uma companhia que tem 1 bi de faturamento ano, né? Com as mesmas pré-requisitos e obrigações e pressupondo uma maturidade em termos de governança, gerenciais, de uma companhia que tem 50 milhões de faturamento ano, 100 milhões de faturamento ano. Sim. Você tem que promover uma espécie de escalada da governança, né? Então, o que a gente veio a propor agora é um framework de pré-requisitos e obrigações mais adequado à realidade daquela companhia daquele momento, mas ao mesmo tempo... Atendendo a regulação. E atendendo a critérios que vão trazer uma mínima segurança para o investidor, porque quando você está falando de um ambiente regulado, é muito importante, né? E eu acho que muitos investidores que às vezes investem em coisas muito inovadoras têm que prestar atenção se é regulado ou não, porque você tem ali a CVM, né, que é a autarquia no Brasil, que preserva a proteção ali dos investidores, olhando para isso. Então, poxa, tem um arcabouço informacional, ou seja, vai ter lá os resultados transparentes, os resultados são auditados, né? Tem, no caso do nosso framework, a empresa precisa ser uma SA, tal como as empresas do mercado tradicional. Então, você já tem na lei das SAs a proteção para os minoritários. Então, esse equilíbrio é super importante, mas a gente precisava reduzir o custo para listagem e simplificar alguns requisitos para que conseguisse construir essa gradação, né? Interessante, você falou do crowdfunding. Eu tinha colocado essa pergunta no início, mas aí eu pensei, poxa, mas parece peronomútil, assim, porque eu entendo, como é que eu entendo? Um crowdfunding, assim, não é tipo um IPO, porque você está captando esse dinheiro, mas você não está disponibilizando, por exemplo, no caso do crowdfunding, um mercado secundário para a gente negociar ações, uma plataforma tipo um home broker, assim, para a gente negociar essas ações. Não. Você fica lá, você entrou, você é sócio, beleza, investidor, mas aí você só vai sair lá na frente, quando essa empresa for para um exit lá, for para um IPO, aí você consegue, teoricamente, esse retorno. Na última mudança, porque a resolução original de crowdfunding saiu em 2017 e ela teve uma revisão em 2022. Então, o que se pode fazer em crowdfunding? Eles podem fazer o que a gente chama de negociação subsequente, não secundário. E o que significa negociação subsequente? Investidores de uma mesma plataforma podem negociar entre si participações de ofertas que já aconteceram naquela plataforma. Certo. Isso é possível, isso foi inclusive, algumas plataformas vieram adaptando para proporcionar isso para os investidores, mas é claro que você vai ter ali uma liquidez limitada, enfim, natural. Para você ser apto a promover um ambiente, para você ser uma infraestrutura de mercado, para promover negociação secundária efetivamente, você precisa ter a licença da CVM 135,
que é a mesma licença que a B3 tem, tá? E que balcões organizados, como a B4 também tem. A gente tem no âmbito do sandbox, inclusive, depois eu te explico um pouco mais sobre isso. E aí a gente tem que, na verdade, proporcionar um ambiente de negociação com supervisão adequada, né, para dar segurança para os investidores, né? Tem uma série de regras por trás disso para você ter a adequada formação de preço do que está sendo negociado e uma série de responsabilidades envolvidas para a gente garantir, né, que vai querer proporcionar um ambiente seguro para os participantes. Perfeito. Muito legal. Não, eu já sou fã aqui. Mercado de acesso. Então, é uma palavra que em todas as matérias, várias das matérias que eu li sobre a Biforx, diga-se de passagem, são muitas, né? Então, parabéns. Obrigada. Mercado de acesso. O que é mercado de acesso? E também uma introdução a esse sandbox, essa caixa de areia. O que é essa caixa de areia legal. Sandbox? Bom, o nome Before é Before no sentido inglês, né, one step before mercado principal, por isso que o mercado de acesso é justamente o que vai pegar o que a gente chama lá fora de emerging companies, né, mas aqui no Brasil é um negócio interessante, porque quando a gente fala empresas emergentes, é um termo que até quando a gente vai fazer marketing, SEO é um negócio que é complicado porque o pessoal associa a tipo, país emergente, país desenvolvido, empresa emergente, como se fosse uma coisa detratora, assim. Sim. Ao mesmo tempo, o PME fica muito com aquela cara de empresinha muito pequenininha. Sim, o negócio do seu João. Assim. Quando, na verdade, assim, sem demérito para o negócio do seu João, porque tem muitos negócios do seu João que viram grandes empresas, mas Sim. Às vezes tá mais para o M do que para o P, sim. né? A gente não está falando de micro, são empresas que necessariamente investem, né, para crescer e que vão ter uma governança, né? Tudo que eu comentei. Mas o fato é que o mercado de acesso é para viabilizar o acesso a empresas de menor porte, né, mas já proporcionando a possibilidade de negociação pública, né, e abertura de capital para tanto, e que eles já ficam numa escalada, né, de acesso a investidores de mercado, não pessoas físicas, institucionais, estrangeiros, e estando no radar do mercado, você vai lá, faz a tua abertura de capital, faz a tua primeira oferta. Você vai se desenvolvendo, conseguindo fazer os famosos follow-ons ao longo do tempo, e você vai conseguindo financiar a tua companhia já tendo muito mais externalidade. Você já é auditado, você já tem governança, você já consegue acessar, digamos assim, mais bolsos e nessa linha de construir relacionamento com investidores de mercado, né? Então, abre para a empresa uma série de possibilidades. E o mercado de acesso, ele gera isso, é um segmento que trata e que viabiliza esse acesso. E assim, vê se minha interpretação está certa. Acho que, então, é um mercado de acesso, sim, uma empresa emergente no sentido de ter um determinado porte, mas, ao mesmo tempo, eu vejo ela tem um potencial maior. Se você pega uma grande empresa, um transatlântico assim, que está listado, o CAGR dela de faturamento tende a ser uma coisa mais previsível, uma coisa mais estável. Ela já né? é muito grande para a base de crescimento ser expressiva, né? Exato, a não ser que compre uma outra empresa sem tal. dúvida. Mas no caso de uma empresa de mercado de acesso, ela tá com essa... Tá num ramp up lá, ela tá crescendo, ela tem um mercado ainda para desbravar. E eu, assim, minha leitura também, ela atinge o investidor institucional, mas também abre espaço para um investidor como eu, por exemplo, que está interessado nesse growth, assim, está interessado nesse crescimento, mas que também eu gosto de ver, meu investimento está contribuindo para esse desenvolvimento do Brasil, que essa empresa muitas vezes ela tem uma tecnologia super bacana, tende a ter uma comunicação, uma estratégia de comunicação que chegue em mais gente, talvez converse com um público mais jovem. Eu acho Isso vai muito de empresário para empresário. Sim. E eu acho que, assim, total, e vindo de alguém que trabalhou muitos anos com investidores, né, que foi o seu caso, eu acho que essa leitura que você está fazendo da relação risco-retorno de uma empresa nesse estágio é muito interessante, porque quando a gente vai olhar para portfólio de cliente, e aí vai a Patrícia locadora, gestora de fund of funds da minha vida anterior, digamos assim, né, tempos de XP,
você vai fazer naturalmente, você vai buscar um portfólio diversificado para os investidores, né? Eu acho que hoje a gente tem muitos assessores de investimento que apoiam esse processo das pessoas, mas você sempre vai ter ali algumas componentes, e quando você fala na posição em renda variável em ações, você pode enxergar os ativos da Before no meio do caminho entre as startups em estágio inicial, nas startups early stage, que na verdade você vai ter um potencial que o pessoal vende de exponencial de retorno, mas as startups que efetivamente conseguem isso, Sim, naturalmente sim. é uma minoria Claro. pequena, e você tem taxas de mortalidade muito mais altas, porque são empresas que ainda não cruzaram uma série de desafios, arrebentações, que é inerente ao início de uma companhia, Sim. né? Do outro lado, você tem já empresas consolidadas que já estão num patamar em que, naturalmente, elas não vão ter facilidade para dobrar, a não ser que seja uma estratégia de aquisição, uma operação muito estratégica, fusão, etc. E no meio do caminho, na verdade, você tem uma componente ainda muito forte de crescimento, double digits, você vai encontrar ali muito scale-up, que é um termo até da Endeavor, que fala muito disso. Mas que já cruzou algumas etapas ali, já tem uma massa crítica de alguns milhões de faturamento ano, já consegue ter uma maturidade para ser auditada, e eu acho que assim, tem um caso na Before, que é um caso que a gente acha assim até interessante de comentar, que conversa um pouco com outro aspecto que você comentou, que são empresas que às vezes se comunicam com o público, etc., que é a Masmo. A Masmo, ela não era auditada antes e não era uma SA. No processo de listagem, ela fez auditoria, se tornou SA, e o interessante, uma das simplificações que a gente propôs nesse arcabouço mais adequado para companhias de menor porte, é que ao invés de ter que auditar a auditoria dos 3 anos, tem que auditar o ano anterior. E aí fica muito mais barato para você fazer o setup para dali para frente, se passar a ser auditada, porque os custos são diferentes, certo, né? certo. Mercado principal, mínimo 3 anos, nosso, mínimo 1 ano. Certo. E a Masmo passou por isso. Né? E no momento que uma empresa passa por isso, ela fica elegível para se tornar uma companhia de capital aberto, uma vez feita ali a oferta pública, o IPO na Before, mas ela também abre um leque de possibilidades com outros investidores do mercado. Então, uma das motivações que o Otto, né, que é o fundador da Masmo e hoje presidente do conselho, sempre fala, ele disse assim, poxa, ele fez oferta via crowdfunding no passado. Tinha vários investidores que participaram de um crescimento inicial. Numa etapa mais à frente, ele queria poder dar oportunidade para esses investidores, né, de saída, ele queria poder trazer mais investidores de ações tokenizadas da Masmo. Hoje, a gente tem algo em torno de 800 investidores, só para você ter ideia. Eu vi o market cap ali de 90 milhões. Isso. 11% de free float. 11% de free float na mão de mais ou menos 800 investidores. A base hoje que negocia é o pessoal que efetivamente fez pedido de tokenização. Porque o que aconteceu? Quando a gente fez a oferta pública de Masmo, os investidores que tinham posição de ofertas anteriores tiveram a chance de pedir para se cadastrar e pedir para tokenizar a posição deles, que se tornou ação a partir do momento que a empresa virou SA, um pouco antes da listagem. E olha que interessante, como abre externalidades positivas, a empresa dá espaço para governança, né, e formalização. A Masmo listou em maio, alguns meses depois, acho que outubro ou novembro, ela fez uma operação privada com a British American Tobacco, que é a holding da Souza Cruz no Brasil, que está com uma pegada de fazer empresas de health e tudo, porque a Masmo tem essa pegada de snacks saudáveis, ricos em proteína. E a Souza Cruz é super interessante no aspecto de distribuição, porque a logística é grande. Né? É muito, né? Você pensa Souza Cruz, Coca-Cola e Ambev no Brasil, né? E aí, isso para a Masmo é super estratégico. Então, ela, logo depois da listagem, alguns meses depois, atendendo ao critério, estando auditada, sendo uma SA, virou alvo de um investimento de um fundo que fez essa operação. Inclusive,
a um valuation mais alto do que ela estava Ok. negociando em tela. E isso abriu mais uma oportunidade para a companhia, porque uma vez sendo uma companhia listada, você também fica na vitrine, você fica no radar, às vezes, de outras instituições Claro. e investidores que nunca te viram, Sim, né? sim, sim. É isso. Muito legal. Quando você estava falando da questão da auditoria de 1 ano ao invés de 3, isso faz parte desse sandbox da CVM ou não? Super. Faz parte do CVM, do sandbox. Então, pergunta assim, tipo um panoramão, assim, quais são alguns desses atributos, essas inovações aí que a CVM está trazendo com esse sandbox, e meio que numa pergunta conjunta sobre uma ação tokenizada, qual que seria de forma uma ampla, assim, o contraste entre uma ação clássica e uma ação tokenizada. A ação tokenizada, começando pelo final, depois eu volto para o regulatório. Ação tokenizada, no nosso caso, é uma representação digital da ação escritural, né? Certo. A empresa virou uma SA, a empresa tem, né, ou já era uma SA, a gente vai tokenizar a parcela das ações que foram objeto de oferta pública, né? Foram disponibilizadas ali para o IPO, né? Então a gente vai escriturar, né? Existe a figura do escriturador, no nosso caso a Olivera Trust, que é regulado pela CVM e que cuida do livro. O que a gente chama do livro? É o livro acionário da companhia. Então, para garantir que 100 é 100, porque imagina, você ter 10% ali, daqui a pouco você duplica para um terceiro, Sim. precisa ter um livro que diz isso aqui é a verdade, né? Isso previne muita fraude, isso é muito importante. E no nosso caso, o escriturador é parte da nossa rede DLT. Então, na medida que a gente faz um processo de IPO, as ações são escrituradas, aquela parcela que vai para o que a gente chama de free float, né? Tokenizadas. Tem um livro, aí dentro desse livro tem a parcela que está lá, isso aqui é free float. Isso aqui é free float, mas o escriturador cuida de 100% do livro. O emissor, ele tem por obrigação, necessariamente, contratar um escriturador que cuida 100% do livro. No nosso caso, o escriturador que já faz a escrituração on-chain com a gente é a Olivera Trust, um super parceiro. E aí, à medida que depois você começa a negociar as ações, a cada vez que teve um negócio fechado, liquidou, né, um trading aconteceu, isso é postado na rede, divulgado na rede, o escriturador automaticamente recebe aquela informação no NOC, está na infraestrutura dele, tá? Concilia com o sistema dele do livro e dá um check na rede dizendo, tá updated, tô com a posição aqui íntegra, tá conciliado, você pode começar um novo ciclo de negociação. Quase assim, então, até lá, ela tá com o livro, eu sou dono da ação, então lá no livro tá o Renato, dono da ação. Aí você comprou essa ação de mim. Isso. Aí o escriturador, ele vai receber via DLT essa a informação, vai a atualizar. Patrícia comprou do Renato então ele muda a propriedade, a titularidade lá no livro. Então, assim, nossa primeira aplicação, porque assim, quando você surge com uma tecnologia nova, que tem N potenciais, e a gente vê muita coisa interessante que dá para fazer com blockchain, você tem que fazer essa tecnologia conviver com vários sistemas legados das instituições. Quando você é um mercado organizado, que oferece um ambiente de negociação, você se conecta a corretoras, você tem participantes que têm seus sistemas, que vão ir lá puxar o teu market data, que precisam disponibilizar a atuação no home broker. A experiência é a mesma experiência que está todo mundo acostumado a fazer, né? Então, e esses participantes todos têm sistemas com as tecnologias atuais. Então, assim, não existe o caso de você simplesmente chegar, então, olha só, estou começando agora e vamos passar e fazer tudo em DLT, porque dá para fazer, porque é incrível, você existe, assim, uma escalada, né, e você vai fatiando os projetos, fazendo conjuntamente, e você tem os seus desafios de implementação junto aos participantes. Então, o primeiro participante que a gente botou dentro da rede foi o escriturador. Agora a gente está num trabalho iniciando a parametrização das corretoras. A gente conectou 2 corretoras na Before, a Genial e o Itaú, com o segmento do private, nesse primeiro momento.
E a gente conectou de forma tradicional primeiro, porque não adiantava eu chegar para as corretoras com todos os seus processos, movimentando, Sim. né? E múltiplos produtos, né? Que dizer, então, olha só, aqui é tudo diferente, porque senão você não entra, Ainda mais né? porque no caso da Genial, você falou que está no home broker, então você está vendo a Super. ação, as ações B3 e a ação No mesmo no lugar. Quando você vê no mesmo, na app mesma tela ali, ali, né? você bota o ticker no mesmo lugar e a Legal. diferença é que você vai ver que não vai estar lá Bovespa do lado, porque ainda tem o nome Sim, antigo, sim, sim, sim. né? E Before embaixo. Muito legal. Puxa E vida. é um projeto, assim, absurdamente complexo. Acho que a Genial e o Itaú são parceiros incríveis, porque encararam esse início junto com a gente, e encarar esse início significa um envolvimento de N áreas dentro da corretora, porque antes de você chegar no operacional e na tecnologia, você tem compliance, você tem jurídico, você tem todo o estudo de todos os nossos manuais, que eles precisam entender o quão bem estruturado a gente está para eles serem efetivamente participantes do nosso mercado. Claro. Né? A gente, por exemplo, a gente tem uma área de supervisão de mercado que precisa auditar os participantes também. Né? Da mesma forma que a B3 tem a BSM, a gente tem a B4 Supervisão. Então, que é uma área, inclusive, segregada e que supervisiona as operações da B4 também. Se a gente está cumprindo os nossos papéis regulatórios e reporta direto para o regulador. Inclusive, Então, eu vi no site de vocês vários dos nomes que estão lá, um monte de gente que eu já trabalhei. viu? Na época da minha vida passada também. Um monte de gente que eu conheço lá também. Olha, eu tenho muito orgulho do nosso time. A gente tem muita gente bacana, porque justamente para você propor inovação, tanto regulatória, né, quanto em termos de tecnologia, você tem que ter profundo conhecimento de infraestrutura de mercado mesmo. E no Brasil, eu diria que é um conhecimento que está ali restrito a poucos, tá? Porque não é trivial, é altamente técnico e tudo. E você tem que ter conhecimento em blockchain. Então, você está unindo os dois mundos, porque não adianta você propor o novo, porque às vezes, assim, a resolução da CVM está escrita de uma determinada forma, mas aquilo tem um porquê, tem um conceito por trás. Se você vai propor o novo, você tem que entender aquele conceito, porque senão você vai deixar de preservar algum fundamento que pode colocar o sistema em risco, os investidores em risco, e o regulador não vai aprovar nunca, porque isso vai contrariar algo que por décadas foi testado e amadurecido, e inovação não pode fazer segurança e estabilidade dar passos para trás, entendeu? Claro. É isso. Falando em dar passo para frente, tem um outro passo para frente que a gente está dando enquanto nação, eu diria até enquanto mundo, né? Dinheiro digital, né? E o Drex nessa história? Como é que... A gente é muito entusiasmado com isso, muito. Porque, assim, a Before, hoje, ela é muito naturalmente, como ela nasceu no ambiente sandbox, a gente é uma empresa que nasceu na pandemia, né? E que a gente recebeu nossa autorização, protocolou em 2020, recebeu nossa autorização em setembro de 2021. Em um ano, a gente fez o setup da infra inicial, do que a gente chama de soft launch. Lançou, listou 4 companhias num período em que você não teve IPO no Brasil, né? Tudo bem, foram ofertas públicas menores, mas a gente mostrou o nosso mercado funcionando, atraiu 2 corretoras e a gente segue aí consistente na nossa escalada de desenvolvimento desse mercado. E Banco Central, nesse meio tempo, tem evoluído bastante no piloto do Drex, com diversos participantes de mercado, inclusive a Núclea, que é stakeholder relevante na Before, porque é a nossa investidora e a câmara deles de liquidação é a câmara que a gente vai usar a partir do momento que a gente avançar para a licença definitiva agora, que é a transição do sandbox, que a gente inclusive já protocolou os pedidos e tudo, ela está dentro desse ambiente de Banco Central, como entidade regulada, e a gente acompanha essa agenda com muito entusiasmo, porque a partir do momento que você tem moeda digital de Banco Central, você cria uma credibilidade para você conseguir fazer o DVP on-chain. Se hoje a gente já faz o controle de titularidade on-chain, imagina se eu consigo fazer a troca de token por moeda digital já na rede. DVP, Delivery versus Payment, né? É isso aí. Isso aqui é on-chain, quer dizer o quê? Tempo real? On-chain quer dizer na rede. Na rede. Em tempo real é porque
o conceito, você encurta o tempo dessa troca. É um simultâneo, mas é um simultâneo em tempo muito curto. Certo. Isso quer dizer que você vai liquidar em D0? Não necessariamente. Eu posso continuar tendo a janela de liquidação em D1. Uhum. A gente teve até um evento relevante que eu acho que está gravado. Acho não, tenho certeza que está gravado. Está nos canais da Núclea, sobre regulação e sobre o uso de DLT em mercados organizados, infraestrutura regulada, que tem um dos painéis que fala justamente sobre, olha, com blockchain, com DLT, a gente tem a possibilidade de liquidação instantânea. E para alguns casos de uso e alguns segmentos de mercado, faz sentido de, tipo, utilizar, mas para outros não. Por exemplo, ações, que você vai ter estrangeiro tendo cross-border payments, ou seja, fluxo de dinheiro entre outras jurisdições, talvez o D0 não faça sentido, sim o D1. A gente já está tendo um trend no mundo inteiro de você ter, por exemplo, o Reino Unido em 2014 foi para D2, B3 no Brasil foi para D2 em 2019, agora a gente vê Estados Unidos, México e Canadá indo para D1, foi esse ano. Índia lançou o mercado D1 e para investidores domésticos e ativos mais líquidos lançou um mercado D0, mas é um segmento que não tem estrangeiro, aí tudo bem, né? Então, assim, são possibilidades que se abrem, a gente não sabe, na realidade, para vários segmentos talvez não vá fazer sentido, mas você com certeza consegue encurtar, reduzir alguns riscos na liquidação, e encurtar o período para o que a gente chama de settlement and clearing, né? Que é a partir do momento aconteceu uma operação de compra e venda. O que acontece depois até isso ser sensibilizado na carteira do cliente? São todos esses processos entre participantes. Então, na nossa visão, com blockchain, com DLT, a gente consegue, nessa fase que a gente fala de post-trading, trazer uma série de eficiências na forma como esses participantes que fazem essas funções se comunicam, que são processos de conciliação e reconciliação de informação, e tem muita responsabilidade envolvida. E com o Drex, a gente consegue chegar na liquidação on-chain e liquidar com moeda de Banco Central, que vai ser, assim, transformacional. Eu entrevistei o Daré, né? Eu te falei no podcast, eu pedi na época um exemplo para ele, qual que seria essa funcionalidade do Drex. Ele deu o exemplo aquele exemplo clássico, né? De você comprar um carro. Né, tem aquela coisa, te pago quando você registrar no cartório, não sei o que e tal. As condições, né? Um smart contract ali. E que no caso do Drex, você poderia programar, não, só vai transferir na hora que bater no cartório, XPTO. E isso conversa com com as ações tokenizadas? A ação tokenizada é um smart contract? Sim, para você conseguir fazer essa troca da ação pelo dinheiro, isso tudo são atendendo às condições, e essas condições são automatizadas via smart contract. Mesma coisa para, por exemplo, quando você vai fazer um grande deal, uma operação que está encadeada em outra. Existe um produto de banco que se chama escrow account, que são aquelas contas que aquele dinheiro fica reservado, às vezes pode ter uma contingência, alguma coisa assim. Se triga determinados requisitos, você consegue liberar o dinheiro. Com smart contract dá para fazer muita coisa. E a gente entende que no post-trading, nessas rotinas de conciliação, a partir do momento que certas condições são atendidas, né, você consegue ativar determinadas funções e você reduz atividades operacionais que levam mais tempo, que custam dinheiro, né? É isso. Então, no final das contas, um dos benefícios aí é uma economia de custo, então. Sim. Que recai sobre quem? Recai sobre a corretora? Quem que gasta menos? Eu acho que recai sobre todos os participantes, mas a questão é que eu acho que a gente olha muito para os benefícios, mas você tem custo de implementação, né? Porque até você chegar num ponto em que você estudou todos os processos, fez a transição de uma série de processos, esses ganhos, muitas vezes, eles se materializam na escala. Tá. Porque você vai fazer uma
transição. Você faz uma série de investimentos, inclusive abarcando essa infraestrutura nova, né, para conseguir passar para esse ponto. Mas, por exemplo, no caso do escriturador na Before, a gente já trouxe custo que refletiu sobre o emissor, porque o custo que a Olivera Trust cobra enquanto escriturador, que é uma figura obrigatória para uma companhia se tornar ali companhia de capital aberto, ela precisa manter um escriturador cuidando do livro, né? Ela reduziu o custo muito. Então, o que aumenta a chance de ter mais IPOs porque ficou um processo mais barato de listagem. E aí, olhando para os critérios de listagem efetivamente, porque se você me perguntar, a gente tem um roadmap de coisas que a gente vai fazer em blockchain, que, mais uma vez, tem os desafios de implementação e a gente vai... Não é bem o pace da Before, da nossa infraestrutura, ou seja, o ritmo nosso. Isso tem que atender o ritmo dos participantes, cada qual em seu estágio de maturidade, e à medida que a Before vai ficando mais relevante enquanto mercado, a gente vai tendo mais goodwill para as adaptações, né? Porque lembra que uma corretora tem múltiplos projetos. Acho que eu estou começando a intuir algumas desses significados adicionais, do quantas coisas Before pode significar. Né? Tô sentindo. Legal. Bom, né? Bom. E então, falando sobre então a listagem, né? Então, quais são a gente já falou, o range aí, né, dessas PMEs entre 10 e 300 milhões de faturamento ano, para teoricamente uma empresa que participaria desse mercado de acesso do que a gente está falando. Beleza, eu sou empresa, quero listar. Quais seria esse passo a passo? Beleza, tem que contratar um escriturador. E aí eu sei que existe a figura, por exemplo, de um consultor de listagem. Excelente, isso. Quais são esses players e como é que é esse passo a passo? Vamos para os pré-requisitos. Pré-requisitos. Até 300 milhões de faturamento ano, no ano calendário anterior. Tá. Ou seja, no ano passado. Necessariamente, esse balanço do ano anterior precisa estar auditado. Certo. Tá? E a empresa precisa contratar uma assessoria jurídica, usar o jurídico, mas ela precisa... entregar uma série de documentações, tá? O escriturador é uma figura obrigatória para fazer esse controle de 100% do livro, e a gente também tem a figura do consultor de listagem, que a Before meio que tropicalizou de outros mercados. Porque o que acontece? Eu não mencionei a AIM, da London Stock Exchange aqui. A AIM tem o Nominated Advisor. Aí você vai para a Nasdaq, ali nos países nórdicos, tem o Listing Consultant. Os mercados de acesso, que tem por definição, teriam um desconto regulatório dos pré-requisitos e obrigações para empresas de menor porte, para elas entrarem nesse ritmo de acesso ao mercado de capitais. Também, se você olhar essas jurisdições, até a África do Sul também tem, Espanha também tem, né, na bolsa lá. Você tem essa figura do consultor que ele vai ajudar no setup do processo de listagem, e nesse apoio para a companhia conseguir arcar com isso. Porque se uma companhia grande, quando vai se preparar para um IPO, já uma super mudança cultural, e você precisa ter certeza que você está seguindo todas as regras, para uma companhia que, em termos de maturidade, ali naturalmente vai estar um pouco atrás, a gente precisava de uma figura com experiência em operações de mercado de capitais. Que figura é essa? Tanto empresas de M&A, boutiques de... Family Office, boutiques de assessoria jurídica para operações de mercado de capitais, IBs, né? Interessante que a gente achava que os IBs de forma ampla, que atuam em operações muito maiores, iam dizer assim, poxa, a gente precisa formar uma nova classe, porque esses IBs às vezes são muito focados em operações maiores, e as operações menores, com os FIIs, etc., tem que fazer sentido. Mas a gente foi vendo, na verdade, que os IBs estão se credenciando como consultores de listagem também, porque muitos dos bancos e corretores também têm o corporate, o cliente de middle market. Então, na verdade, a gente já credenciou 12 consultores de listagem hoje, entre eles Itaú e Genial são consultores de listagem. Eles, quando credenciam, a gente faz uma diligência no sentido de entender qual é o track record, né, o histórico. Eu fico falando muito palavra em inglês, gente, desculpa. Track record é o histórico, é uma coisa
Não, é porque a gente Não, fica essa coisa de mercado, não é para ser blasé, juro para vocês. É aquela coisa de hábito, né? E qualquer coisa você me alfineta. Alfineta. Tá, então tá bom. Não, mas o público entende, o público entende. Não, tá. E aí, a gente busca ali para ver o histórico de operações de mercado de capitais, quem são as pessoas, etc. Credencia ele como consultor depois de fazer um relatório. Depois de credenciado, a gente faz meio que um treinamento para entender quais são os pré-requisitos, as obrigações, para que eles estejam prontos para suportar a companhia nesse processo de setup, que cada estágio você tem seus desafios. E a gente investiu num sistema em que a companhia coloca ali todas as suas informações num lugar só. A gente tem muito material educativo para essas companhias. Então, a gente entende que tem que ser uma jornada muito assistida. Sim. Né? E essas listagens, elas são sempre primárias ou elas são secundárias também? Essa, no só nosso... para captação ou é para saída de sócio também? Hoje, você, de uma operação, até 20% pode ser secundária. Tá. Ou seja, tá. Botando de uma forma mais simples, você capta 10 moedinhas, até 2 moedinhas podem ser em operações secundárias, ou seja, para fazer ajustes entre os sócios, para dar saída de alguém, para remunerar, porque uma característica que é muito comum nas empresas é quando você vê, e no passado eu vi muito isso, às vezes você tem uma companhia que já vale milhões em termos de valuation, já fatura milhões, mas os fundadores, até por terem aportado, às vezes, muito do seu patrimônio para fazer aquele negócio acontecer, não tem dinheiro na conta e a liquidez na proporção do que você acha que ele tem. Isso, assim, é o mais comum. Então, às vezes você, em determinadas operações, ou você vai fazer algum ajuste societário, que às vezes também precisa para dar os pesos e a meritocracia adequada, ou você vai eventualmente remunerar e reorganizar alguma situação. Então, isso é super importante. E uma outra coisa muito legal que é ligada a esse aspecto, a partir do momento que você tem uma empresa que é parte do nosso ambiente de negociação, que é uma empresa pública, você tem um sócio da companhia, que eventualmente tem 5% da empresa, ou ele está saindo da empresa, ou ele quer reduzir a operação dele por algum motivo, né? Se for uma posição muito grande, isso gera o fato relevante, porque lá, como mercado organizado, a gente tem que cumprir todos os títulos de fato relevante direitinho, as companhias são orientadas, tem muita educação para emissor, tá? E é bem legal isso. Eu com o RI já acendeu a lâmpada aqui. Já. Viu? E esse trabalho é muito importante, porque nessa escalada de construir relacionamento com os investidores, são passos que você torna essas empresas ali aptas para realmente crescer e captar outras rodadas no futuro, né? Então, beleza, nesse aspecto, um sócio, por exemplo, que por motivo que for ali, né, em comum acordo com os demais e controladores, ele pode dispor as ações para negociação do secundário, ele faz um pedido de tokenização, e aí aquelas ações podem entrar, somar ao que está em free float já, para ser negociado. Então, isso para a empresa, enquanto recurso para gerir, inclusive, o societário da companhia, é super interessante. E essas ações, elas têm essa coisa PN, ON também? Tem. Aquela nomenclatura 4 PN, né, e ON 3. E em termos de free float, tem algum free float mínimo, assim? Tem A gente não tem isso. E tem um motivo para não ter isso. E é interessante, assim, vou falar de liquidez, porque acho que são coisas que estão associadas, tá? Quando às vezes fala, não, porque a gente vai proporcionar liquidez. Eu proporcionar liquidez, eu tenho sempre muito cuidado de falar disso, porque quando você é uma companhia pequena que dispõe poucos milhões de ações em free float, óbvio que você não vai ter uma liquidez louca, né? E óbvio que você também vai ter um percentual dos investidores. Ainda, né?
É porque é uma formação. Sim. À medida que você vai dispondo mais ações, eh, qual é o interessante de você ter esse estágio para a empresa? Às vezes a empresa quer listar, mas ela não está no momento de dispor tantas ações. Ela vai fazer uma operação, vai crescer, vai construir relação com os investidores, de preferência não vai prometer, botar em projeções mais do que ela é capaz de executar, porque Uhum. no secundário isso começa a ter sensibilidade de preço por causa disso, você sabe melhor do Sim, que sim, ninguém, sim, sim, né? sim, sim, sim. Daqui a pouco ela faz uma outra emissão, aumenta e vai tendo mais atenção do mercado, né? Certo. A gente não bota um limite mínimo hoje. Óbvio, para fazer todo esse trabalho, você também não vai fazer uma operação mínima, Claro. porque senão também não faz sentido todo esse custo. Mas a gente não coloca esse limite porque você pega uma Masmu, por exemplo, é uma empresa que tem muita estrada ali, com o controle na mão dos sócios e uma participação relevante ali com eles para andar. Eles estão indo muito bem. Antes de dispor, fazer novas rodadas e dispor mais ações para investidores, entendeu? Isso é um atrativo para a Before. Tá, tá. E aí a E construção da liquidez se dá ao longo do tempo, a partir do momento que a empresa é listada, a Before cresce, mais corretoras entram, mais investidores, uma massa crítica maior de papéis em negociação. Aí você já começa a ter mais cobertura de analista de é a pergunta mercado. que eu ia fazer agora. É isso, aí É. tipo, as casas de research que a gente fala. Aí depois você vai começar a ver, quando eu tiver 50, 100 ações, nós tivermos, né? Uhum. 50, 100 ações, a gente vai ver uma situação de gestores mais nichados, com veículos Sim, específicos sim. de ações de PMEs. Então, você vai mexendo em diversas camadas do ecossistema e a beleza está aí. Isso leva tempo, Você porque, você já tem uma oferta aqui de veículo para ajudar a divulgar os viu? resultados, o RI dessas empresas. Vai ser um grande prazer. Precisamos conversar. Vamos conversar. Eu vou te pedir para o Caio Azevedo, que é nosso sócio, que toca toda a parte comercial. O Caio foi muitos anos head ali da parte de institucional, né, de renda variável da XP, foi CEO da XP Securities. Então, esse mundo de trading, de ações, é com ele. Tá bom? Então, a gente tem a honra de ter ele entre os nossos diretores e sócios lá. Muito legal, muito legal. Não, e você estava falando sobre qual que é o ideal, quanto que a empresa tem que listar. Eu entendo que, acho que aí entra a figura do consultor de listagem. Ele vai ajudar a fazer o valuation lá, falar, no teu caso, é mais fácil uma emissão X% primária, X% secundária, X ações listadas, a esse preço, aí que entra o consultor. Ele não só isso, assim, eu acho que até fazer uma análise de como está a organização da companhia para o cumprimento dos pré-requisitos, a estrutura ali, porque o acordo de acionistas, você tem regras com relação a critérios mínimos de governança, mas essa parte de ajudar a compor a modelagem, pensar no que é razoável, dar uma orientada como são profissionais que trazem uma bagagem de operações em mercados de capitais, isso é parte sim. E a questão da racionalidade de preço valuation, antes de você vir com uma oferta pública a mercado, normalmente você já ancorou. E normalmente você vai ancorar com um investidor que é mais estratégico, algum institucional que tenha foco nesse nicho, algum CVC, alguma coisa nesse sentido, e aquilo vai ajudar a trazer um fundamento ali pro valuation, porque CVC, alfinetada, CVC, Corporate Venture Capital. Brincadeira. é isso. Que são aqueles fundos mais nichados em setores específicos, né? Em Corporate Venture Capital é porque normalmente quando você tem uma empresa que está num determinado segmento, essa empresa já é maior e ela tem uma área interna para buscar aquisição de negócios, né, participações de negócios que possam ter alguma sinergia com o negócio dela, né? Isso é a classificação, é o clássico do CVC. E aí justamente esse casamento do institucional com a pessoa física, né? E às vezes você vai dizer, poxa, institucional, mas as operações são tão pequenas. Entra um institucional nisso? Depende, são nichos dentro de um público institucional, né? E às vezes a gente não vai fazer só operações pequenas. O limite
das operações em termos de tamanho que a Before é autorizada a fazer hoje são 100 milhões. E a audiência pública da CVM, que veio agora em setembro, da Fácil, tá? Que traz aí o ambiente que eles chamam de experimental, né, para emissores de menor porte. Uhum. E isso eu posso dizer, né, que a Before contribuiu muito como inspiração disso, porque a gente é participante do Sandbox, a gente teve assim, uma infinidade de reuniões técnicas da CVM para receber autorização para o que a gente faz hoje, né? A gente hoje tem um limite de 100 milhões e nessa consulta pública que depois vai virar resolução, ela já sinaliza o tamanho de oferta de 300 milhões, máximo, né? Empresas de até 500, hoje a gente tem empresas até 300 faturamento ano, no calendário anterior vai passar para 500, e de 100 vai passar para 300, e a gente deu muito input nesse sentido por causa do segmento mesmo, a experiência que a gente teve na rua. E aí pensa só, uma operação de 300 milhões, que você já consegue atrair um público institucional muito maior. Sim. Né? E eu acho que você lembra bem... Nacional e estrangeiro. Né? Pois é. E você deve lembrar da época que os juros veio a casa de 2%. Como você viu os gestores de renda variável criando subveículos para fazer operações. Surgiram produtos para olhar para empresas de capital fechado. Sim. Né? Aquelas empresas, inclusive, menos líquidas, do tipo, teve, já listadas, teve alguns produtos ali, porque o pessoal estava buscando alternativa, porque quando você, hoje, a gente está, desde o final de 2021, que foi um ano que o mercado se movimentou bastante, a gente está num momento que, você vê, não teve IPO na B3, né? Quando dizem para mim que não teve IPO no Brasil, eu falo, calma aí, porque teve, porque a gente fez 4 pequenos, mas fizemos. Mas IPO é igual. IPO. Empresas de companhias de capital aberto. Mas a gente está num momento de mercado desafiador. Eu tenho certeza que a própria Before teria feito bem mais, colocado bem mais operações se a gente estivesse num ciclo de mercado em que os investidores estão topando mais risco, né? Então, assim, o que tem nesse ponto é que à medida que os investidores estão topando mais risco, a gente tem mais capacidade de colocação, né? E você vai ver mais emissões a mercado. E o ponto que eu estava falando há pouco sobre esse momento dos juros a 2%, é que era um momento em que os investidores estavam buscando ativos de risco, porque com juros super baixos você não remunera o capital, né? As operações de renda fixa em si vão ser, né, um prêmio em cima dos indexadores, né, de mercado, então naturalmente você recebe mais atratividade para ativos de mais risco, ações, private equity, etc. Perfeito. Então você via muitos investidores institucionais, fundos de ações abrindo veículos específicos para essas operações, até com foco em empresas de capital fechado. E num momento de um ciclo melhor de mercado, né, em que os juros caia e que tenha mais apetite para ativos de maior risco, a gente dá uma super acelerada. E às vezes as pessoas perguntam para a gente, poxa, vocês começaram a Before num momento tão difícil de mercado, que coisa. Eu falo, olha, gente, montar uma infraestrutura de mercado é zero trivial, né? Não é à toa que, assim, a gente é a primeira, né, ambiente autorizado a negociações no Brasil depois da B3, né, e já se anunciou muita coisa nesse meio do caminho, né, então, entretanto, assim, botar a estrutura de pé, conectar com corretores, a gente já está com conversas com mais corretoras, com essa sensação de mercado mudando, a gente consegue acelerar e a engrenagem já está pronta, né? Sim. Isso aqui é muito interessante. E ainda mais considerando essas mudanças. Primeiro, o fato de serem ações tokenizadas. Segundo, Drex chegando. Imagina quem vai começar do zero a ter que se enquadrar nisso. É isso. Muito legal. Então, a pergunta que eu ia fazer agora é sobre a negociação de fato, então. Né? Eu vi que então, durante um período, a pessoa vai pondo a ordem, chega um dia que tem lá um leilão que vai definir o preço, e aí aquelas ofertas elas vão sendo executadas ali, e você pode negociar naquele dia, naquele range de preço. É isso. Então, põe nas suas palavras. Você deu uma excelente definição. Super. Pelo seguinte, esse mercado está começando.
Uhum. Então, o que a gente tentou fazer? A gente colocou a negociação contínua, né? Uhum. Ou seja, o que é a negociação contínua? É quando você coloca ali a tua ordem, você vê que ela está sendo executada à medida que tem uma outra pessoa na ponta casando com essa tua ordem, né? Perfeito. Tô saindo dos termos em inglês, tá? Vamos lá. E aí, qual é a pegada? A gente deixou essa negociação contínua às quartas-feiras. Até uma alusão aos tempos do título público lá de trás. Hoje muita gente nem lembra disso direito. Mas é para chamar a atenção do mercado que naquele dia tem pregão. Tá? E por que isso? Porque se a gente dispersasse isso para todos os dias, ia ficar uma coisa muito boring, porque é um mercado que ainda vai ganhar volume de negociação com a medida que a gente vai crescendo. Eu acho que até estimula mais a liquidez concentrando tudo num dia ali, É né? isso. Tem mercado na Europa que a liquidez é a cada 6 meses e é super líquido, porque você chama, tem até uma espécie de cerimônia, o pessoal vai super arrumado, um negócio interessante. Mas olhando assim para o Brasil, e eu acho que tem, por um lado, eu acho que o entusiasmo dos investidores e as pessoas gostariam que a gente estendesse essa janela, a gente vai, à medida que o mercado for se desenvolvendo, atendendo a demanda das corretoras, dos investidores, para ir expandindo essa janela no tempo. Mas a gente começou dessa forma. E nos outros dias, o mercado fica aberto para receber ofertas, né? No que a gente chama de leilão. Aquele leilão que acontece nas bolsas minutinhos antes da abertura, a gente meio que dilatou ele para vários dias. Então, quinta, sexta, segunda, terça e quarta, antes da abertura do mercado, você consegue colocar suas ofertas. Aquelas ofertas todas vão estar lá registradas. Vai rodar esse algoritmo do leilão para definir preço, que é um mecanismo para formação de preço. Define o preço da abertura, que esse algoritmo, exemplo de Chicago, todas as bolsas para o mundo, ele tem como definição, como premissa, na verdade, tentar fechar o maior número de negócios, casar o maior número de negócios. Então, define o preço, já abre executando todas as ordens que atenderam essa premissa, e depois, quem botar a ordem ali na hora, se tiver a ordem da contraparte, sai negócio ali na quarta-feira, tá de 11 às 7. Certo. Tá? 11 às 7 da noite. Então, quarto é o dia do pregão, então. Quarto é o dia do nosso pregão. Quarto é o dia do pregão. Muito legal. E pensando aqui. Então, imagino que então, você acumulou essas ofertas, rodou o algoritmo, definiu o preço, saiu executando. Aí, então, todas aquelas ofertas que estavam registradas e que casaram com aquela premissa ali, foram executadas. E aí, as ofertas que não foram executadas, aí como é que funciona essa oscilação de preço para ver se ela vai ser ou não atendida? Porque o que acontece? Como é um mercado que ainda tem menos cobertura, porque pensa assim, uma casa de research para cobrir, soltar análise de um papel, você precisa ter audiência em cima daquilo e minimamente uma massa crítica de alguns papéis para fazer jus a dedicar um analista para ir tão fundo, né? Eu acho que isso já é um desafio nos papéis de listados, né? Você vai ter muita cobertura em cima dos papéis mais líquidos e menos naquelas empresas que têm menos trading, né? E aí, o que acontece? A gente criou um mecanismo, né, de túnel de preço. Por quê? Porque como são ativos de menor cobertura, né, menor liquidez, a gente ficou muito preocupado de ordens isoladas fazerem despencar o preço por algum motivo. Imagina, você vai lá, você coloca uma ordem 40% abaixo do preço por algum motivo, porque isso rola, tá? Já aconteceu com a gente uma situação de um investidor que estava separando. E aí ele precisava, fazer a partilha, e aí, né? Então, por algum motivo isolado, uma emergência, você pode precisar ter que vender. E aí, você vai vender ao preço que você consegue, né? E imagina, daqui a pouco, você vê lá na tela, são 40%, vai dizer, teve algum fato relevante na companhia? Imagina a confusão que isso pode dar. Então, o que a gente fez? No leilão, a gente estabeleceu um túnel determinado por 10%
para baixo ou para cima, então as ofertas podem oscilar dentro desse range, tá. Entendi. tá? E no pregão, 2 para baixo, 2 para cima, né? A gente estreita o túnel, tá? Isso, inclusive, foi uma metodologia muito cunhada pelo Agenor, que você conhece também? Conheço, Agenor. Ah, que legal! A gente adora o G. E o G, na verdade, atuou muito tempo como diretor de pós-trading lá da B3, lá atrás, é um estudioso, sempre tem muita gente do time envolvida, mas a gente diz que ele é o pai do nosso modelo de negociação. Fenomenal. Nesse nosso início, né, que a gente vai depois alargando as bandas, ampliando a janela de negociação à medida que o mercado vai se formando, porque não adianta você ter as mesmas regras do mercado tradicional para um ambiente que está começando, e as pessoas às vezes têm uma certa crítica ou uma dificuldade de assimilar o porquê disso, porque a gente já conhece a bolsa e os mecanismos como são há muito tempo, então fica muito difícil. Por que essa diferença? Tem seus motivos de preservação do ambiente, que imagina também um emissor que, se fica sujeito a esse tipo de evento, ele vai querer listar? Claro, não, vai ficar com o pé atrás, sim. O risco de perder 40% do A preço gente tem que ir dele. sentindo, a gente tem que ir com calma exatamente por causa desses fatores. É que tá tão legal a conversa, eu tenho um monte de perguntas que acho que renderia mais umas 3 horas. Episódio 2. Eu preciso funilar o túnel de perguntas também aqui para... Estreito, tá bom. 2 coisas que eu acho que são muito legais que a gente poderia falar. Primeiro, essa entrada no mercado de renda fixa. E um negócio que eu vi que é legal também no site de vocês sobre o ESG, estimular as empresas no lado ESG. Sim. Vamos falar desses 2 pontos? Aí, se sobrar tempo, a gente fala do resto? Super. Pode? Bora. Sobre a questão de renda fixa, nosso posicionamento é desenvolver mercado de acesso como um todo. A gente começou por ações porque é muito associado ao nosso ciclo de competências. E até para parametrização de sistemas, variabilidades, ações, você em algum grau é um pouco mais simples, né? E também porque você, no Brasil como um todo, você tem N alternativas de renda fixa que foram desenvolvidas ao longo do tempo, e ações você tinha esse grande gap. Então, por isso que a gente começou. Mas a nossa autorização é tanto para ações quanto de renda fixa, é valor mobiliário. Legal. Né? Então, a gente vem parametrizando nossos produtos de renda fixa, tá? E acreditando que isso, inclusive, numa escalada do emissor, é muito importante, porque às vezes você começa por uma operação de renda fixa, mas para tanto, você tem que cumprir todos os requisitos enquanto a companhia, e aí depois você está pronto para fazer efetivamente a listagem das ações. Eu lembro na época da ex-BMF, não era antes da fusão, né? Tinha muito caixa a empresa, né? Aí eu lembro lá, eu tinha 23, 24 anos, eu tava lá direto com o CFO, tava, planilha. E eu lembro que eu tava estudando finanças corporativas, e eu falava sobre a importância da estrutura de capital, de você diversificar capital próprio, capital de terceiros. Sim. Aí eu sugeri lá para ele, falei, vamos pensar numa dívida para estruturar isso, para equilibrar o WACC, né? A taxa de custo de capital. Aí, como assim? A gente tem muito dinheiro, não sei o quê. Mas no final das contas acabaram depois, né? Captando uma dívida. Mas Então, sim, só para dizer que eu concordo, que faz sentido tanto esse mercado de ações como também de dívida para estruturar a estrutura de capital das empresas. E você sabe que dar espaço é interessante porque, vamos supor, você faz uma emissão mesmo de ações. A partir do momento que você é uma companhia listada, com um balanço anual auditado, né, que reporta mercados, trimestrais não são auditados, são gerenciados, justamente para ter um custo menor. E naturalmente, no teu relacionamento com a instituição financeira que te atende, você vai acabar entrando num grade de crédito melhor, porque vai ser auditado, porque vai ser repórter, porque você tem uma governança. E esse equilíbrio, aí a gente vai começar a lançar os ativos de renda fixa. Para esse equilíbrio da estrutura de capital de uma companhia, ela ganha mais alternativas. Então, para desenvolver o mercado de acesso e impulsionar essas empresas, a gente está migrando para conseguir fazer uma solução completa. É isso que a gente está se estruturando para o ano que vem. Fenomenal. Então, última pergunta, que eu já levei a minha alfinetada aqui.
O ESG, porque assim, isso é uma coisa que eu acho que conversa super, é um tema necessário. Conversa, acho que inclusive com esses investidores mais ativistas, mais novos. Eu vi que vocês têm duas coisas lá. Primeiro, uma plataforma chamada CMOR, é isso, Aham, né? Que eu acho aham. que oferece tipo um treinamento, uma preparação para as É um empresas. assessment, é Um tipo assessment. é como se fosse um questionário em que, mas é um questionário baseado em uma série de metodologias. Essa empresa é uma empresa europeia. Uhum. E aí a empresa acaba tendo como se fosse a classificação do grau de maturidade ESG dela. Uhum. E consegue ter, inclusive, algumas frutas baixas ali de guias do que ela pode fazer que pode melhorar essa classificação. E aí depois, se ela quiser fazer consultoria para evoluir, porque o que a gente acredita? E a gente tem planejamento aí de, inclusive, cada vez lançar mais materiais de orientação para as empresas listadas, mas a gente disponibiliza hoje isso de graça para as empresas participantes, né, listadas, querendo, né, fazer esse processo de antes entender, ter essa diagnóstico de como está a estrutura dela e para depois pensar nas ações, porque a gente acredita que ESG, olhar para o social, fazer determinadas medidas, pensar em como você gere o seu time, entre outros aspectos, você não precisa chegar nisso só quando a empresa está grande. Você Claro. pode fazer uma série de medidas que podem fazer parte da formação de cultura da companhia lá de trás. Né? A própria Before, desde o início, a gente sempre se preocupou com esse tema. E aí tem formas e formas, e tem inclusive o que você pode fazer dentro de uma realidade de caixa das companhias, Sim, né? sim. Porque tem iniciativas que exigem investimento e tem iniciativas que exigem trabalho, atividades específicas, né? Processos, né? A Before hoje, ela se destaca, 50% da liderança nossa são mulheres. Isso em infraestrutura de mercado é raríssimo, Uhum. assim, no mundo, né? Tudo bem que hoje você tem tanto a presidente da NICE quanto da NASA, que são mulheres, né? Eu acho que também isso é um movimento que a gente está vendo forte de mercado. Mas lá na Before, tanto eu, que sou diretora estatutária, CEO da companhia, quanto a Vivian Silvskin, que é a diretora da Before Supervisão, que é essa que faz a supervisão, inclusive ela me supervisiona, né? As duas estatutárias são mulheres. Legal. Né? E algo como 35% do time, talvez um pouco mais, são mulheres hoje. Tá. Isso numa companhia bate uma série de pontos, mas por quê? Porque a gente tem por cultura não ter viés. Pra gente interessa o técnico. Vão ter áreas como tecnologia que a gente vai acabar tendo mais homem do que mulher. Tem uma questão da disponibilidade de talentos que a gente acha. Eu sempre fico entusiasmada quando eu vejo mulher entrando no time de tecnologia, porque justamente essa questão da diversidade em times que trabalham conjuntamente traz diferença de visão e etc., que gera inovação, né? Isso pra gente é super importante. Eu acho bacana esse fato de começar, a empresa já começar cedo, essa entrada, essa adequação ou essa elevação de consciência para um modelo sustentável, porque se a empresa resolve fazer isso depois que já é um transatlântico, aí é super complicado, aí abre margem para aquelas coisas meio questionáveis e tal. Então, eu concordo, eu acho que tanto pelo potencial de crescimento da empresa, você já ajusta os parafusos ali para ela já crescer do jeito certo, a chance é muito maior de ser um ESG de verdade. Um ESG... É isso. Porque senão, às vezes, você olha uma notícia e fala, né? Quem já não pensou nisso, né? Mas eu acho que, assim, todas as iniciativas são válidas, mesmo das grandes. Investir nisso, ou seja, Não, é que muitas vezes é difícil, é uma coisa que às vezes até a grande não sabe direito o que fazer. Porque é cultural. Assim, cultura de companhia, cultura de time. E o ESG, eu diria que é um vetor dentro de uma cultura maior de uma série de outros temas que permeiam essa coisa da cultura da companhia. É um negócio que, assim, leva tempo e não tem, assim como modelos de partnership,
Não tem livro-texto que te dê a fórmula. Cada companhia vai ter o seu DNA e vai refletir nisso. E às vezes os fundadores, ou os diretores, quem está ali na gestão, não necessariamente saca e tem as respostas ou tem as ideias. Às vezes você faz movimentos atrasados porque você está vivendo 30 coisas ao mesmo tempo. Claro. Então, assim, é um exercício diário de você tentar ir construindo uma cultura que seja bacana para quem está trabalhando com você. Isso é um negócio muito importante para a gente e ESG é parte disso. Fenomenal. Então, isso aí. Pergunta final. Juntando, então, falando de DNA, falando de cultura, falando agora da Patrícia, juntar todo esse balaio aí, no sentido de a visão. Eu sempre gosto de terminar com um lado mais pessoal dos gestores que vêm aqui para falar assim, a visão sua enquanto líder da Before, enquanto empresa que está trazendo, que trouxe esse novo, destravou esse mercado enorme, esse impacto que vocês estão gerando para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, assim, a sua visão enquanto perante o mercado de capitais como um todo, qual que é essa visão de futuro, essa visão de propósito e tal, e a gente fecha a lojinha. Nossa, essa a gente fecha o pregão, vamos fechar. Essa pergunta é incrível e complexa, você sabe, né? Porque eu sempre digo isso, que montar uma infraestrutura de mercado não é trivial. Um segmento novo, né, e que é uma urgência, porque o Brasil precisa de formação de base de empresa, a gente está aqui para conseguir dar chance para que venham mais futuras grandes empresas no Brasil, o impacto disso, assim, enorme, mas eu diria que não é uma decisão de dinâmica de vida fácil, a gente vira muita noite, a gente estuda muito, a gente tem uma série de desafios dentro do estágio do nosso mercado, da nossa companhia. E isso é uma decisão de vida, não só minha, como do Rodrigo, que cofundou a companhia, do Caio, da Fernanda, que está no marketing, da Paloma, que está em produtos, do Guilherme Weber, que é o CEO, da Estela, que habilmente cuida da nossa gestão de gente, do Marcos, da Vivi, do Anderson, que entrou agora com a gente. Eu me pondo aqui à disposição também. Isso aí, porque eu assim, sou fã, já fiquei fã. Todo mundo que entrou no time, hoje a gente tem ali entre 50 e 60 pessoas, porque acredita nessa nossa visão de futuro e acredita no propósito e no que a gente se predispôs a fazer. A gente começa por mercado de acesso, no futuro a gente vai endereçar outros produtos, sem dúvida, mas isso vai depender muito da nossa capacidade de execução, né? Eu acho que hoje a gente já tem algumas boas vitórias colecionadas nesse breve histórico de mercado, porque a gente sempre se sente muito no início. A gente começou, né, essa trajetória com esse time em 2021, porque a partir do momento que a gente recebeu a autorização de funcionamento, a gente contratou o time, né? E esse time é unido, né, por esse projeto de desenvolver o mercado de acesso. E quando eu digo que vitória, hoje a gente tem uma audiência pública da CVM sobre um tema que a gente forjou e atua e já tem, se você olha, eu tenho até um post meu no LinkedIn que tem uma tabelinha simples, porque eu fiquei tão feliz no dia quando saiu a audiência pública, que eu disse assim, olha, isso que a audiência pública traz, a Before, a regra já está assim, que tem um denominador comum muito grande. Óbvio que tem questões adicionais que o regulador coletou, né, pelo mercado, mas só da gente estar assistindo isso e ter ajudado a empurrar esse movimento que vai trazer benefícios para o Brasil já é uma grande vitória. E eu tenho certeza que a gente, com muito trabalho, muita perseverança, vai ter várias outras. Então, eu me sinto honrada, antes de mais nada, muito grata, porque eu acho o nosso time excepcional. Eu acho que com o tempo a gente vai atrair mais pessoas com esse mesmo propósito e vamos transformar o Brasil. Maravilha. Excelente, muito legal isso. É isso. Patrícia, muito obrigado. De verdade. Ficaram pontos aqui em aberto, mas então isso quer dizer que eu já tenho um convite para uma próxima. Então. Super, aí a gente vai trazendo as novidades. Te agradeço muito, Renato, foi um prazer. Obrigadão, valeu. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.